Olá, estamos começando mais um Galeria com muitas atrações para você. E no programa de hoje, vamos conferir o lançamento do 4º Festival Internacional Sesc de Música. Temos também uma matéria sobre o local que guarda a história de um dos maiores escritores pelotenses. Hoje vamos conhecer o Instituto João Simões Lopes Neto, que guarda toda a história do escritor da alma gaúcha. Aqui, na casa onde o próprio viveu por 10 anos. É daqui a pouco, você não pode perder. Você fica por dentro de tudo que rola na cidade e na nossa agenda cultural. E nós fomos conhecer um pouco sobre a rotina da invernada adulta da União Gaúcha. E você não pode perder uma entrevista especial com o fotógrafo e escritor Nauro Júnior. A partir de agora você fica ligado no programa Galeria. Foi lançado na Biblioteca Pública Pelotense o 4º Festival Internacional Sesc de Música, que vai trazer para Pelotas diversas atrações artísticas espalhadas pelo centro e pelos bairros da cidade. Pelo 4º ano consecutivo, o Sesc traz a Pelotas o evento que promove cultura na cidade, em que vão participar 47 professores e maestros de 11 países. E o Sesc, no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil, tem essa atividade de desenvolver a cultura com grande intensidade. E o Sesc continua fazendo, então, até eventos menores, né, mas com grande interesse da população. E isso vai consolidando um grande evento como esse, né? O festival, que ocorre de 19 a 31 de janeiro de 2014, vai contar com 48 espetáculos, entre recitais solo, música de câmara, orquestra sinfônica, ópera e apresentações de grupos convidados. A característica do evento é levar cultura para diversos pontos da cidade. É interessante levar a música instrumental, a música de orquestra, né, para os locais que as pessoas talvez normalmente não viriam até o centro, não viriam até o teatro. Então a gente tem tido assim um cuidado muito grande, né, de levar aos bairros, né? Então isso é um projeto que o ano passado, ou esse ano, né, no 3º festival, a gente já lançou, e no 4º festival, agora em janeiro, nós estaremos aumentando, né, essa possibilidade de levar aos bairros, levar às comunidades que às vezes não têm essa oportunidade de assistir uma música clássica, enfim, uma música instrumental, né? Além dos espetáculos, o festival vai oferecer cursos de instrumentos, canto lírico, vivências musicais, prática de orquestras, entre outros. E ele foi pensado a partir de 3 pilares principais. Primeiro, a formação de plateia. Cada vez mais as pessoas entendam, procuram fazer com que a cultura, a das mais diversas manifestações, sejam cênicas, música, artes plásticas, literatura, fotografia, todas as manifestações culturais passem a fazer parte do seu dia, que busquem, né, essa ação. A segunda é a condição de acesso. E aí vem o Sesc, através do seu trabalho, que é uma entidade sem fins lucrativos. Na verdade, nosso principal indicador de gestão é o número de pessoas atendidas, e a gente procura, através das nossas apresentações, fazer com que as pessoas tenham acesso às nossas atividades. O terceiro é dar condições de circulação. Muitos, da verdade, das pessoas daqui, elas poderão participar dos nossos circuitos que passam por todo o estado. Então nós temos aí um desenvolvimento de atividades e dar condições que essas ações elas aconteçam nos 497 municípios gaúchos. E para a cidade o ganho não é apenas cultural. Nós acabamos, vamos dizer assim, dando um retorno a quem nos mantém, que é o empresário do comércio de bens, serviços e turismo. Nós temos aí então, a gente tem a movimentação de hotéis, tem transporte, tem o comércio todo, a hotelaria, então tudo isso acaba sendo movimentado. Então é um investimento que nós fizemos através da cultura. Ele é um escritor muito conhecido no estado, principalmente pelas obras com um toque regional. Vamos conhecer um instituto que conta a história do pelotense João Simões Lopes Neto. Um dos filhos de Pelotas, bastante talentoso, conquistou a literatura nacional. João Simões Lopes Neto, o maior escritor regionalista do Rio Grande do Sul, nasceu em Pelotas em 1865. Passou a infância na Estância da Graça e a juventude no Rio de Janeiro, mas por volta do ano de 1884 retornou à Princesa do Sul.
Foi jornalista e começou a carreira literária ao publicar a seção chamada Balas de Estalo. Aos 27 anos, se casou com Francisca de Paula Meirelles Leite, a Dona Velha, e adotaram a menina Fermina Lopes. O escritor morou em 5 casas, e uma delas se localiza na antiga Rua 7 de Abril, atual Dom Pedro II. Hoje ele é reconhecido por grandes estudiosos da literatura brasileira, gente que não é do Rio Grande do Sul, que considera Simões Lopes Neto como, inclusive, um precursor da Semana da Arte Moderna e tudo isso. A linguagem de Simões Lopes Neto é uma linguagem, assim, não revolucionária, mas moderna. A casa foi construída em 1871. O escritor a comprou no ano de 1897 e viveu nela por uma década. Muitos estudiosos acreditam, inclusive, que a lenda do Negrinho do Pastoreio foi escrita em um dos cômodos do casarão. No início da década de 90, quase foi destruída, mas foi salva graças ao empenho de simonianos. Um dos principais nomes que contribuíram nesse processo de resgate e posterior transformação em patrimônio histórico do Rio Grande do Sul foi o ex-prefeito e deputado Bernardo de Souza. A reforma do casarão terminou em 2005 e hoje representa uma casa de valorização da cultura gaúcha e pelotense. João Simões Lopes Neto cresceu na charqueada do avô, teve forte contato com a natureza e com os escravos. E tudo isso influenciou na obra do maior escritor regionalista do Rio Grande do Sul. Toda essa história está contada aqui, na casa onde o capitão viveu por mais de 10 anos. Trajetória protegida e difundida pelo Instituto que leva o nome do nosso maior escritor. Na verdade, se consolidou o Instituto, e se consolidou não só como casa de cultura, mas como esta casa de João Simões Lopes Neto. O Instituto João Simões Lopes Neto é uma associação civil pública, sem fins lucrativos, que busca preservar, valorizar e divulgar a obra simoniana. Desde 1999, ano da criação da associação, 3 pessoas a presidiram. A primeira foi Paula Mascarenhas, depois Henrique Pires e atualmente Antônio Carlos Maza Leite. O Instituto desempenha suas atividades através do auxílio de pessoas e empresas. O Instituto se mantém graças aos amigos do Instituto, que são empresas que auxiliam com um aporte mensal que dá para cobrir as despesas, mais o aporte dos sócios. Nós temos uma mensalidade muito baixa, mas temos um grupo razoavelmente bom de sócios. Entre as atividades promovidas pela instituição estão as visitas de escolas ao casarão, que abriga fotografias, livros e outros materiais sobre a vida e obra do escritor da Alma Gaúcha, além de encontros no auditório Carlos Reverbel e a publicação do jornal bimestral Folha do Instituto. Então, essa é as maneiras da gente tendo atividade aqui. Além disso, é claro, nós temos e procuramos marcar outras palestras, outras atividades culturais, lançamentos de livros, enfim. A casa é, como disse desde o início, é uma casa de cultura e que está aberta a quem quiser usá-la dentro dessa ideia de preservação e de divulgação da obra de Simões Lopes Neto e da cultura, principalmente da literatura em geral. E a nossa agenda cultural de hoje traz uma grande oportunidade para os músicos locais, valorizando o som daqui, da nossa terra. E nas dicas do Galeria de hoje nós temos novidade. Você que é músico e ainda não se inscreveu no projeto Som Daqui, tem a oportunidade, pois as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 deste mês. Para se inscrever, basta trazer um CD ou um DVD e preencher o formulário aqui na TV Câmara. Confira agora as próximas atrações. A Festa 00 está de volta. Após um ano da última edição, a balada alternativa vai ser realizada neste sábado, no CSS Eventos, que fica localizado na Rua Manduca Rodrigues, 786. Domingo, dia 1º, acontece o Anime Bonde, uma grande celebração à cultura oriental do Colégio Gonzaga. Os ingressos custam R$10 e os VIP R$30. A exposição de gêneros do DCE da Universidade Federal de Pelotas continua até o dia 30 deste mês, com trabalhos produzidos pelos acadêmicos do Centro de Artes da UFPEL.
A mostra está aberta para visitação diariamente das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde, na Rua Gonçalves Chaves, número 660. Até o dia 13 de setembro, acontece a Mostra Pelotas Ilustrada, que retrata os prédios históricos da cidade em uma série de 14 imagens. A exposição é de autoria de 2 irmãos, os arquitetos André e Samuel Schoer, no Centro Adail Bento Costa, no Casarão 2. O Espaço de Arte João Gilberto Bar inaugurou a exposição de pinturas que buscam decifrar os enigmas do cotidiano através da arte. A mostra vai até o dia 18 de setembro, aberta para visitação de terça a sábado, a partir das 4 horas da tarde. O João Gilberto Bar fica localizado na Rua Gonçalves Chaves, número 430. Nós vamos para o intervalo, mas não sai daí, que na sequência vamos conferir como está a rotina da invernada adulta da União Gaúcha depois da premiação nacional do FENARTE. E temos ainda uma entrevista especial com o fotógrafo e escritor Nauro Júnior. O programa Galeria volta já. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. Brasil, unido contra a dengue. O Brasil todo está se unindo para combater a dengue. Eu tô nessa luta e seu Cícero também, né, seu Cícero? É isso aí, Wagner. Aqui na vizinhança o mosquito não tem vez. A gente não deixa a água acumular. Vamos lá. Alerte sua família, fale com seus vizinhos. Todo mundo tem que colaborar. Dengue mata e é coisa séria. O Brasil está unido contra a dengue. E você? Tá pronto? Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, receber e transmitir informações e suas ideias por quaisquer meios. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Há quase um mês, a invernada adulta da União Gaúcha ganhou de forma inédita o Festival Nacional de Arte e Tradição. E nós fomos conferir como está a rotina dessa galera. Com o objetivo de preservar os costumes e a tradição da cultura do Rio Grande do Sul, 82 pelotenses se reuniram em 19 de setembro de 1899 para fundar a entidade tradicionalista mais antiga do estado em funcionamento. Estamos falando da União Gaúcha João Simões Lopes Neto, uma referência cultural para os gaúchos. E nós fomos conhecer um pouco sobre a rotina de quem participa da invernada adulta. Todo mundo aqui trabalha, estuda, vem para cá nas madrugadas, vai até de manhã cedo. No outro dia, o negócio é levantar e trabalhar e dançar e estudar, dependente do desgaste físico. Eu danço desde criança, desde mirinzinha, apaixonada desde pequena, desde os 8 anos de idade. Fui ficando, passou a adolescência, que é quando o pessoal costuma sair, tu vai ficando e hoje em dia tu não consegue sair. Isso são teus amigos, tua família, não tem como viver sem. E a rotina se torna ainda mais intensa. Nossos ensaios normalmente é às 11 da noite. Está em função porque as pessoas trabalham o dia inteiro, alguns ainda estudam de noite, então centraliza no final de semana. Então sexta-feira começa às 11 horas e não tem hora para terminar. Então a nossa balada, né, da pessoal que em vez de sair para a noite, vem para dentro da entidade. Sábado a mesma coisa, nosso ensaio começa por volta de 8, 9 horas da noite e entra a madrugada. E domingo também, passamos normalmente a tarde inteira dentro de uma entidade ensaiando. E quando chega mais perto desses grandes eventos, aí sim, intensifica e os ensaios são de segunda a segunda. Mas todo esse esforço é recompensado. No mês passado, a União participou do FENARTE, o Festival Nacional de Arte e Tradição Gaúcha,
realizado na cidade de Jataí, em Goiás. E faziam muitos anos que o Rio Grande do Sul não era convidado para participar, então quando a gente recebeu o convite foi uma surpresa. E a gente foi lá, focou no trabalho, era um festival completamente diferente. E o principal foi ver grupos de Manaus, Mato Grosso, São Paulo, dançando as mesmas coisas que a gente, gaúchos de coração. Foi muito, muito legal. E ser aplaudido de pé, as pessoas aprovando o teu trabalho, não tem preço, né? Não tem. Além da experiência de ter participado do evento, os pelotenses também trouxeram da região centro-oeste do país o título nacional de danças tradicionalistas conquistado pela Invernada Adulta. Quando falaram MTG Rio Grande do Sul, foi uma sensação sem palavras, já começou a bater um pouco mais forte, né? Porque o outro representante, CTGPA do Sul, já tinha sido chamado na terceira colocação. Então, quando chamaram primeiro lugar MTG Rio Grande do Sul, nossa, assim, União Gaúcha, João Simões Lopes Neto, foi uma sensação maravilhosa, assim mesmo. Só estando lá para saber. A premiação trouxe ainda mais ânimo para os próximos desafios. Dá um gás, um trabalho diferente, né? Dá uma motivação a mais para tentar conquistar o Festival do Rio Grande do Sul esse ano, né? Então é em busca do sonho, do grande sonho do Enarte, né? Que é o Encontro Nacional de Arte e Tradição, que acontece aqui no Rio Grande do Sul todos os anos e que a gente vem batalhando há tempos já com esse objetivo. O apoio e o incentivo também vem de fora do tablado. Zaira e Suzana são mães de duas integrantes da Invernada e costumam acompanhar as filhas. Tem que estar sempre junto, porque é muito bom, é maravilhoso, não tem nem explicação. Depois dessa conquista, como ficou o coração da mãe? Qual foi o sentimento? Explodindo de alegria e a emoção é muito grande. Além de proporcionar bons momentos, o gosto pela dança e pelos costumes gaúchos também mantém acesa a chama da tradição. Vamos conhecer um pouco da vida e do trabalho do fotógrafo e escritor Nauro Júnior num bate-papo pra lá de especial. Confere aí. Carpinejal define como um fotógrafo quando escreve, um escritor quando fotografa e um poeta quando ama. Hoje a entrevista do programa Galeria é com o fotógrafo, fotojornalista e recentemente escritor Nauro Júnior. Tudo bem, Nauro? Tudo bom, como é que tá? Tudo tranquilo. Então, para começar já, vamos de imediato. De onde surge a paixão pela fotografia? Quando surge o Nauro fotógrafo? Bom, a fotografia entra na minha vida muito mais por necessidade do que por um talento ou um dom, assim, né? Eu nasci em Novo Hamburgo, tive vários ofícios durante a infância e a juventude. Meu pai era capataz de uma fazenda, a gente trabalhava nessa fazenda como peão, eu e meus irmãos. Depois, aos 12 anos, eu começo a trabalhar em fábrica de sapato, me transformo num sapateiro até os 18 anos, mais ou menos. Aos 19 anos, acontece a falência da indústria do calçado em Novo Hamburgo e eu fico desempregado, começo a bater de porta em porta, tentando um trabalho, não consigo. Acabo, no intervalo da minha busca por um emprego, eu acabo indo tomar uma água, descansar um pouco no estúdio de fotografia de uns amigos meus lá em Novo Hamburgo, até que eles me convidam para começar a fazer alguns trabalhos com eles. E eu acabo achando muito interessante aquele trabalho, aquela vida que eles levam ali. E como eu não estava conseguindo trabalho, eu acabo conseguindo um trabalho não mais como sapateiro, e sim como fotógrafo. E me encanto pelo ofício, né, da fotografia e vejo uma perspectiva de sobrevivência e viro fotógrafo por isso, muito mais por sobrevivência do que por talento ou por dom, enfim. Só que tudo que eu fiz na vida eu me dediquei muito, sempre fui muito, quis ir a fundo em tudo que eu fiz. E aí comecei a estudar fotografia, comecei a estudar luz, comecei a estudar técnica e acabo virando um fotógrafo com algum conhecimento, no começo fazendo casamentos, aniversários, batizados, enfim. E depois eu acabo indo trabalhar no Jornal da Cidade, que era o Jornal NH. Me encantava aquela inquietude do repórter fotográfico, né, que é
todos os dias estar em algum lugar, participando da história, do cotidiano, do lugar onde tu vive, e viro repórter fotográfico, no início autodidata, depois vou estudar, vou fazer uma faculdade de artes lá na Fevale, em Novo Hamburgo. E assim que entra a fotografia na minha vida, né? E com tantos anos de trabalho, quando tu vai conversar com alguém, até com o próprio pessoal que está iniciando na fotografia, tem aquelas pautas que são memoráveis, aquelas que tu nunca esquece? Sim, tem muitas, né? Tem um acidente do Brasil de Pelotas, que para mim é um fato histórico, que eu fotografei, um momento muito triste, tanto para a torcida do Brasil, como para todo mundo que gosta de futebol, como para todo pelotense. É um momento que marcou muito as fotos daquele ônibus naquele precipício com as rodas para cima, a cobertura dos 500 anos do Brasil em Brasília, quando os índios invadiram o Senado e botaram os senadores a correr. Um índio botou uma flecha na cara do Antônio Carlos Magalhães, que era o grande cacique da política brasileira naquele momento. A gente estava lá, muitos fotógrafos, e tu te dá conta que tu está participando da história do teu país. Quando eu fotografei a posse do Tabaré Vázquez no Uruguai, quando a esquerda chega ao poder no Uruguai, depois de tantos anos lutando, né, depois de tantos anos de ditadura, eu estava lá como testemunha ocular daquele momento histórico. Tem uma foto que eu gosto muito, que é uma foto de um raio caindo, iluminando as torres da Catedral de Pelotas, que é uma foto que se disseminou como um viral no Facebook, né? Ninguém mais nem sabe de quem é a foto, mas é minha. Eu levei 3 anos fotografando tempestade até chegar naquela foto. Enfim, são 25 anos de carreira, eu me lembro de cada foto que eu fiz. E a literatura, o Nauro, o escritor, quando surge, desde o início da tua vida, da tua carreira como fotojornalista, tu já tinha essa vontade de escrever? Sempre escreveu? Como é que surgiu o Nauro, o escritor? Não, eu na realidade, quando eu vou trabalhar em jornal, eu me encantava com o poder que os repórteres que tinham comigo, que trabalhavam comigo, tinham de resumir através de um texto aquilo que a gente tinha vivido. Eu fazia através de foto e eles através de texto. E eu fui aprendendo a discernir o que era um bom texto, de um texto razoável, de um texto ruim, lendo bons textos. Sei que uma jornalista que tem um texto brilhante, e sou fã dela e do texto dela, e sempre tive vontade de escrever, mas me achava... eu vivia numa zona de conforto, né? Eu fazia um bom trabalho na fotografia, por que eu ia arriscar num ofício que não era o meu? Mas eu sempre gostei de desafio, e quando alguém me dizia que uma coisa era muito difícil, eu ia lá e fazia para tentar provar que, por mais difícil que seja, era possível eu fazer. Em 2009, eu resolvi fazer um blog, que era um blog bem simples, assim, no Blogspot, onde eu comecei a escrever algumas crônicas e expor os bastidores das fotografias que eu fazia. Um pouco tosco meus textos, eu passava para a Gabi, ela dava uma editada, e até que em 2009 acontece o acidente no Brasil, e daí eu fico imaginando que a imprensa ela tem um limite para esgotar um assunto, porque o jornalismo ele é factual, e ele acaba, o assunto que é muito importante hoje, amanhã acaba sendo atropelado por outros assuntos, enfim. E eu achava que para esgotar o assunto do acidente do Brasil, precisava escrever um livro. E né, eu já achava que aquela noite jamais acabaria, eu resolvi fazer o livro A Noite Que Não Acabou. Só que, como eu estava começando na escrita, eu cheguei no meu limite. Acho que tive a humildade de saber que eu não teria capacidade de fazer esse livro sozinho naquele momento. Convidei o Eduardo Cecconi para escrever comigo, a gente escreveu junto, e o Eduardo Cecconi tem um texto brilhante e dentro do tipo de literatura que eu gosto de ler, que é jornalismo literário, calcado em Truman Capote, em Gaete Lise, que são autores que inventaram o jornalismo literário. E a gente acaba escrevendo A Noite Que Não Acabou. Só que eu tinha vontade de ter um livro meu, assim. E daí eu acabo descobrindo a história do Nico e escrevo O Náufrago, né? Escrever A Noite Que Não Acabou
foi um exercício de sofrimento total, assim, porque o Milar era um amigo pessoal meu e ele morreu no acidente. Eu cubro futebol em Pelotas há 17 anos. Eu tenho amigos em todos os clubes e no Brasil, muitos amigos. Sou um admirador da torcida Chavante e tenho muitos amigos Chavante e sei o quanto eles são intensos na paixão pelo clube. A gente não se anima a reeditar ele exatamente por isso. Porque muita gente sofreu lendo e a gente sofreu muito escrevendo o livro. E houve um planejamento muito grande de como a gente escreveria. Porque a gente lidava com paixão por futebol, a gente lidava com tragédia, a gente lidava com um acidente, a gente lidava tinha uma série de fatores que em qualquer momento o livro podia descambar para o sensacionalismo. E nós não queríamos isso de forma alguma, né? A gente queria muito respeito aos familiares dos que perderam seus entes queridos. E aí tu tinhas vontade de escrever um outro livro. E aí tu propõe a todos os leitores a história de um pescador que inicialmente tu mesmo te questionasse, o próprio pescador se questionou se daria uma história. Quando foi que tu viu, que tu pensou, essa é a história, isso daqui vai dar um livro? O meu sogro, o Carlinhos Maza, pai da Gabi, me contou a história do Nico, que foi um pescador que vinha cruzando a Lagoa dos Patos num dia de temporal, e ele caiu do barco e o barco seguiu viagem e ele ficou náufrago, ficou sozinho no meio da lagoa. O barco estava com o motor ligado e ele sofre um acidente que ele tropeça e cai do barco, e o barco segue a viagem solitário, cruza a lagoa toda e ele fica durante 20 horas nadando até que ele consegue sobreviver e sair numa praia. Só isso para mim já era uma grande história, né? Mas eu pensava, como eu escrever um livro sobre 20 horas, o cara nadando 20 horas, né? Não sei, isso daria uma grande matéria jornalística, mas um livro, um romance, teria que ter muito mais elementos do que só um cara que cai na água e nada 20 horas. Quando eu vim morar nessa casa, eu descobri que o Nico morava na Vila da Palha, e que a Vila da Palha fica a 500 metros aqui de casa. Aí eu fui lá conhecer o Nico. Primeiro eu via ele cruzar no arroio, aqui me disseram, esse ali é o Nico, da história que houve um naufrágio. Até que um dia eu vou lá na vila, me apresento para ele, conheço ele, converso com ele, o cara é genial. E ele começa a contar a história da vida dele para mim. E eu vi que a história da vida dele era tão genial quanto ele ter sobrevivido ao naufrágio. E daí eu pergunto para ele o que ele acha de eu escrever um livro sobre a vida dele. Ele, no primeiro momento, disse, quem é que vai querer saber de uma vida sem graça, de um pescador que mora numa vila como eu? Mas eu enxergava na história dele uma história universal. Me lembrava o Velho Mar, me lembrava o Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques, e me lembrava outras grandes sagas universais que são feitas por essas pessoas. Os escritores veem essas sagas universais em pessoas muito simples, entende? E eu disse para ele, não, tua história rende uma grande história, né? E daí eu monto um planejamento de escrever a vida dele, desde o momento que ele nasce, ele pensando e fazendo uma análise da própria vida, né, nessas 20 horas que ele está náufrago. Só que em 2010, ele estava no meio da história, o Nico acaba falecendo por causa de uma doença, e eu fico sem a história completa da vida dele. 20 dias depois, a mãe dele falece, morre também, e eu perco meus 2 personagens principais. E daí eu paro durante quase um ano pensando o que eu vou fazer com isso. E daí eu me dou conta de que eu precisava criar um romance em cima de fatos reais. E como eu sempre conto, eu tenho muitas histórias minhas que eu precisava resolver, né? Precisava exorcizar, talvez com um psiquiatra. E eu acabo transformando a história do Nico, né, 70% dentro do que ele tinha me contado, entrevistando depois irmãos, filhos, enfim, e jogo para cima 30% ali de ficção e de autobiografia. E acabo fazendo um livro, né, que novamente é o exercício da solidão, escrevo o livro todo. Quando eu tenho o livro pronto, eu não tinha grandes pretensões com o livro, eu achava que seria um livro, né, que aconteceria aqui no bairro
ou na cidade. Eu lancei na Feira do Livro de 2012 e, para minha surpresa, a história do Nico era muito mais universal do que eu e do que ele imaginava. A gente lança o livro em São Paulo, lança o livro no Rio de Janeiro, lança o livro em Porto Alegre e a crítica da imprensa é muito positiva, assim. Mais do que a crítica positiva da mídia, o melhor foi a aprovação da própria família dele. Eu acho que as histórias dos reis, dos presidentes, elas rendem boas histórias, mas a história do pagão, do guarda, do pescador, da escrava, essas são sagas universais e que acontece todos os dias na nossa frente e a gente não se dá conta, né? A fotografia te deu uma grande oportunidade que eu já vi tu citar, que foi um encontro com o Galiano, que é um dos maiores escritores da América Latina. Como foi poder conhecê-lo pessoalmente? Inclusive eu soube que tu entregou um livro que ele pediu o teu autógrafo. Como é que foi esse encontro? Isso acontece também, né, cara? Essas tragédias. O Galiano me pediu um autógrafo, foi uma das coisas mais surreais que aconteceu na minha vida. Eu fui para Montevidéu para cobrir um evento que tinha em Montevidéu, que era a Copa do Mundo. O Uruguai estava bem na Copa do Mundo e a Zero Hora mandou a gente para Montevidéu para cobrir a ebulição que estava acontecendo. O Uruguai, depois de anos que estava fora do futebol, né, nas cabeças, assim, acaba indo quase para a final da Copa do Mundo. E num dos dias a gente conseguiu uma entrevista com o Galiano. Eu tinha levado um livro para dar para o repórter que foi trabalhar comigo, que é o Diogo Oliver, porque ele é citado no livro A Noite Que Não Acabou. Eu levo e quando eu estou no hotel que a gente vai entrevistar o Galiano, o Diogo diz, não é para mim esse livro, leva e dá de presente para o Galiano. Eu digo, mas não tem como eu dar um livro para o Galiano, cara. Eu sou fotógrafo, ele é um dos maiores escritores da América do Sul, um dos maiores escritores do mundo, como é que eu vou dar um livro para o cara? E daí o Diogo me convence que eu deveria dar o livro de presente para ele. A gente se encontra com ele, passa uma tarde e o início da noite com ele, vamos na casa dele, enfim. E eu levei o livro escondido na bolsa. Só que ficou tão descontraído o papo que chegou um momento que eu pergunto se ele não se ofenderia se eu desse um livro de presente para ele. Quando eu falo a história do livro, ele conhece o Brasil de Pelotas, ele é um cara apaixonado por futebol e fica super feliz com o livro, porque o escritor adora ganhar livro. E daí eu entrego o livro para ele, ele folheia o livro e diz, mas esse livro não está autografado, eu quero um autógrafo teu. E daí é um momento histórico, assim, né? Autografar um livro para o Galiano. Eu não sabia nem o que escrever, não me lembro nem o que eu escrevi, me deu um branco. Eu só me lembro de uma frase, de uma palavra que eu botei mestre, em algum momento eu botei ao mestre, alguma coisa. Eu estava descontraído o papo, eu estava gravando a entrevista com ele, daí eu digo, Galiano, já que eu estou gravando, eu vou continuar gravando e vou te falar uma coisa para provar para minha esposa que eu mandei o recado que ela me pediu. Daí eu digo para ele, a minha esposa é tua fã desde a adolescência. E daí ele brinca assim, coitada da moça, é uma vítima, não sei o quê. Não, mas ela pediu para ele mandar um beijo, porque ela é sua fã, enfim. Aí ele pergunta, como é que é o nome dela? Aí eu digo, o nome dela é Gabriela. Aí ele olha para a câmera e diz assim, Gabriela, um beijo. E daí ele olha por trás da câmera e diz assim, não fica com ciúme, viu? Daí dá para ver minha voz na câmera e dizer assim, como é que eu vou ter ciúme se ela é tua fã desde a adolescência e o amor por ti é bem mais antigo do que por mim. Aí ele olha e diz assim, Gabriela, não te preocupa, eu te autorizo a amar o Nauro como se estivesse amando a mim. Aí é maravilhoso, eu tenho isso gravado, é muito engraçado, eu tenho gravado, e era aniversário da Gabi, eu trouxe a gravação de presente para ela. 2 livros, agora está sendo lançada a 2ª edição de Náufrago de Mar Doce, vem mais coisa por aí, já está com alguma ideia em mente? Primeiro vamos lançar o Náufrago, a 2ª edição, que agora vem bem mais elaborada, mais corrigida, mais... ele vem muito melhor do que a 1ª edição, mas já na Feira do Livro desse ano, já quero lançar um livro de fotografia sobre Pelotas, que vai se chamar Pelotas em Imagem, que é o meu agradecimento a essa cidade que me adotou e que me trata tão bem, essa cidade que eu adoro. Eu vou dar de presente um livro de fotografia sobre a cidade só com material de arquivo, eu não estou produzindo nenhuma foto, só o material que eu produzi nos últimos 17 anos. Por causa dos meus livros, eu e a Gabi
montamos uma editora e a gente está editando outros autores novos, né? Vamos lançar um livro infantil do Álvaro, vamos lançar o 3 contra Todos do Deco Rodrigues, vamos lançar um livro do Marasco, e para o ano que vem quero ver se escrevo mais um livro, talvez seja o último livro que eu escreva. Eu disse isso na Noite que Não Acabou e disse no Náufrago também. Mas eu espero que uma hora seja o último, porque eu quero me dedicar cada vez mais à fotografia, sabe? A literatura, a fotografia me traz muito mais alegria do que a literatura. Então eu queria agradecer aqui essa paisagem maravilhosa para nos receber aqui na tua casa, desejar sucesso, que cada vez mais, inclusive, já percebo que a tua literatura, assim como outras, começam a abrir portas para escritores pelotenses também, o pessoal começa a se entusiasmar, a ver que é possível. Eu acho que os caras devem ter olhado e dito assim, se o Nauro pode, eu também posso, entendeu? Então, eu acho que só isso já é legal, porque daí tem muita gente que escreve e tem medo de publicar. Não tem que ter medo, tem que mostrar a cara e antes de publicar tem que mostrar para vários amigos, aceitar a crítica e melhorar tudo que pode e transformar em livro, porque é uma das formas de a gente nunca morrer. Porque depois que a gente for embora, as obras ficam e a gente se eterniza. Tá bom? Obrigadão, Nauro. E o nosso Galeria de hoje vai ficando por aqui. Mas é claro que você pode conferir a reprise na programação ou através da página do programa Galeria no Facebook. Valeu pela audiência!